E vamos aproveitar que a gente está de visita hoje aqui no Família de Amor. A irmã Marisa a gente já acompanha, né, há algum tempo, mas agora eu quero conhecer um pouquinho da irmã Marisele. Conta pra gente, irmã, como que surgiu a sua vocação? A senhora cantou belíssimo ali. Glória a senhora a Deus. cantou primeiro e depois foi irmã e depois cantou. Conta essa história pra Pois gente. é. A música sempre fez parte da minha vida. Eu venho de uma raiz sertaneja, né? Por isso que eu me identifico bastante com o povo daqui, viu? Então, a música, ela sempre fez parte. O meu avô era violeiro, da família do meu pai, minhas tias cantavam na rádio. Então, assim, a gente fazia serviço de casa cantando. Quando chegou mais ou menos meus 18, 19 anos, já tinha começado a faculdade, me formei em medicina veterinária, e a sertanejo sempre me acompanhando, né? Cantava muito, não tinha cantado na igreja ainda, mas cantava muito em karaokê. Até que, aos 19, 20 anos, eu tive uma experiência de Deus muito profunda, uma cura de um câncer da minha mãe. E naquele momento eu percebi, através de um pedido que eu tinha feito no sacrário, Senhor, cura minha mãe e serei sua. E Ele curou. Que Deus era um Deus que ouvia, era um Deus próximo, era um Deus amigo. Até então eu não tinha tido essa experiência. Então, a partir daí, eu comecei a ter mais intimidade, a buscar saber que Deus era esse. Porque até então eu tinha ouvido falar, até então eu tinha ouvido, trazido de uma tradição católica, né? Uma família sempre católica, mas naquele momento eu experimentei Deus, através de uma graça, da cura, de um milagre. Só que eu não queria ficar só nisso, né? Porque a fé, ela precisa ser amadurecida. Então, aos poucos, ali com os meus 19, 20 anos, comecei então a participar de grupo de oração e perceberam que eu era afinada, aí já comecei a me identificar com a música, me chamaram para cantar o salmo, e o primeiro salmo que eu cantei dizia: ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. Para mim ali foi uma profecia, nunca mais parei. Então a música e a vocação surgiram quase que juntas. Aos 25 anos eu respondi ao chamado vocacional, graças a Deus, e a música sempre caminhando comigo. E como é bom, né, a gente poder ter essa certeza. Diácono, o senhor canta? Não, nem no banheiro. Não, no banheiro eu acredito que sim. Viu? Todo mundo canta no banheiro, gente, não é possível. Irmã Marisa, canta, irmã Marisa? Não, só encanto. Distribuindo A senhora me simpatia. encanta, hein? Gente, mas vocês sabem que ela dança, né? E inclusive Ela eu fiquei dança muito sabendo bem. que vocês formaram até uma dupla aí. Sim, Marisa e Marisele. A olha dupla só. de dois. A senhora canta e ela ela dança. dança. Sim. Mas a família de amor vai ter que ver isso, conferir com os próprios olhos agorinha, viu? Vamos então mostrar para eles. Inclusive, nós queremos falar para vocês que domingo, agora, nós teremos o nosso retiro vocacional, né, irmã Marisa? Então, falando em retiro vocacional, existe uma música que ela fala mais ou menos assim, ó. Vocação, oh, oh, vocação. Ajuda aí. Oh, oh, Vocação, oh, vocação, oh. Só que assim, ó, eu faço beatbox, a irmã Marisa dança. Vocês querem ver a irmã Marisa dançar? Queremos, irmã, por favor, Porque se não tem levante. graça se ela não dançar. Irmão, Dança ajuda no na voz retiro, aí, ó. dança aqui. Segura a vocação, tá bom? Então vamos lá. Vocação, oh, vocação, oh, Vocação, oh, vocação. Rapaz, que é isso? Gente, é um show de talentos aqui, essa família de amor. É a alegria, gente. A alegria de Deus que contagia. E o retiro de vocês é mais ou menos assim, né? Nosso retiro animado, né, irmã Marisa? Já deu até vontade de ir pra esse retiro. É retiro só para meninas. Só para meninas. Não vai dar. E conta, irmã, quem quiser participar do retiro, como que faz, a idade, né, que é destinada a esse retiro vocacional. Então, esse retiro é para jovens a partir de 15 anos, né? Até 55 anos que ainda
ainda não fez o discernimento, não descobriu a vontade de Deus na vida e quer uma ajudinha, né? Das irmãs da Copiosa Redenção, nós vamos estar nesse retiro, que vai ser agora, né? Como a irmã já falou, dia 25, vai ser na casa de retiro dos nossos irmãos, né? Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, que é entre Abadia de Goiás e Goiânia, né? Então, fica mais perto de Goiânia, né? Para quem quer daqui de perto, de Goiânia, e quer participar, começa a partir das 7h30 da manhã e termina às 17 horas com a Santa Missa. Então, vai ser mais ou menos nesse estilo, vamos rezar, vamos fazer adoração, que é o nosso carisma, né? E vai ser uma alegria poder receber você, que quer essa ajudinha, né? No caminho de discernimento, descobrir o que Deus quer na sua vida. E aí, para descobrir, precisa rezar e às vezes precisa de ajuda, né? E nós vamos estar lá. Se Deus quiser, você conseguir ter a coragem de ir, a gente vai poder te ajudar. Então, fica o convite para você, jovem. E eu sei que tem muitos avós, tios, pais que estão nos assistindo, né? Faz o convite para essa galera, esse jovem. Manda tudo pro retiro. As meninas, mulheres que querem fazer esse caminho de discernimento, a gente vai estar lá. Muito feliz em receber os seus entes, né? E às vezes, Vanessa, a pessoa fala assim, mas espera aí, eu não quero ser religiosa, não quero ser freira. Eu também não queria, tá? Só para avisar, né? Eu nunca na minha vida imaginei que eu seria religiosa. Mas Deus foi me seduzindo aos 24, 25 anos que não teve como dizer não. Só que você precisa então se questionar, onde Deus me quer? Porque Deus quer de você com certeza a santidade. Só que a santidade de que forma? Sendo mãe, sendo leiga consagrada, sendo religiosa? Então, onde Deus, qual é o estado de vida que Deus te chama? Retiro vocacional é para isso. É para você, no mínimo, começar a germinar essa semente de vocação que você tem, mas que ainda não respondeu. E a gente não precisa ter medo para a vontade de Deus, né, irmã? Não precisa ter aquele preconceito. Eu não quero ser religiosa, então eu não vou. Como a irmã disse, lá é um começar a conhecer a sua história, a vontade de Deus. E o diácono, ele trabalha com jovens e sabe a necessidade, diácono, de discernir a vocação, a importância disso, né? Faz parte porque você vai aclarando o ouvido, atinando para perceber realmente qual é o chamado de Deus e como Deus chama, exige de nós uma resposta. E aproveitando a oportunidade, irmã Marisa, fale para nós um pouco da espiritualidade, do carisma da Copiosa Redenção, atrelado à música da irmã Marisele, que falava de recomeçar. Redenção é recomeçar. Então, como é que seria para o jovem ou para a jovem que deseja viver o carisma da Copiosa Redenção? Então, isso mesmo, né? O nosso carisma é a adoração ao Santíssimo Sacramento pela recuperação de dependentes de álcool e drogas. Então, nós, como carisma de adoração, e sabe, né, que nós somos filhas de um missionário redentorista, do Padre Wilton, né? E somos neta de Santo Afonso. Então, temos essa... Somos uma grande família. Grande família, isso mesmo. Temos essa espiritualidade de adoração, né? Então, de adorar. E a irmã fala um pouquinho sobre a nossa missão de recuperação, né, irmã? Sim, nós temos a graça de ser misericórdia na vida dessas pessoas. Quais pessoas? Que sofrem com o uso de drogas, que sofrem com o alcoolismo, familiares, os filhos. Então, nós temos, além de comunidades terapêuticas, que trabalhamos diretamente com esse público que nós chamamos de filhos e filhas, nós também temos, na adoração ao Santíssimo, a intercessão por cada um desses filhos. Padre Wilton, quando ele foi pensar na fundação da congregação, ele nunca se imaginou trabalhando com a recuperação de dependentes de drogas, e num momento muito forte de oração para jovens, ele estava diante do Santíssimo e veio uma moça cambaleando e trouxe diante do altar, diante do Santíssimo, um pacote. Naquele momento ele não entendeu muito bem, mas quando essa moça foi dar o testemunho, ela disse: eu trouxe esse pacote que contém drogas. E eu trouxe para esse retiro para vender e para usar. Mas foi uma força muito grande me chamando aqui. Naquele momento, Deus falou no coração do Padre Wilton: são essas pessoas que são amadas por mim e não sabem. Alguém precisa anunciar o meu amor para eles. Nós somos essas anunciadoras, assim como os redentoristas, né? Ser essa face do Divino Redentor, nós somos essa face
da misericórdia no mundo. Amém. A gente falando de vocação, me chegou uma dúvida aqui. Irmã Mariseli, quais são os principais medos? Vocês que trabalham com a juventude, também com os adultos, o que as pessoas têm mais medo para responder o seu chamado vocacional? O medo simboliza uma tensão, né? E o medo de dizer, irmã, mas e se não for? Né? E na mesma forma eu percebo que elas precisam fazer uma experiência. Às vezes elas chegam e falam, olha, eu ainda não tive uma relação de namoro, eu ainda não fiz faculdade, eu não trabalho, mas eu sinto esse desejo de conhecer a vida religiosa, mas eu tenho medo de repente, chegar ali 2, 3, 7, 10 anos e falar, peraí, mas será que é isso? Então, o medo de ir para frente e estar perdendo alguma coisa. Na verdade, em tudo na vida nós fazemos renúncias, né? Se você vai casar com o seu marido, com o seu futuro marido, você vai casar com um só. Você renuncia a todos os outros homens, ou você que casa com uma esposa vai renunciar a todas as outras mulheres. Se você escolhe um trabalho, é aquele trabalho, enfim. A vida faz parte, a renúncia. Mas, ao mesmo tempo, nós chegamos para essa pessoa e falamos, olha, você precisa fazer uma experiência, então. Então faz uma experiência de namoro, começa uma faculdade, às vezes a pessoa até termina a faculdade, trabalhe. Se aquela voz interior continuar, a inquietação que eu digo, né? Porque foi isso que aconteceu comigo. Já estava lá com meus 24, peraí, gente, está tudo ok, tudo pronto, mas por que essa inquietação ainda? Parece que está faltando alguma coisa. Está faltando uma parte do quebra-cabeça. Aí, fique atenta, porque Deus está te convidando. Ai, que maravilhoso a gente poder descobrir esse caminho, né, irmã Marisa? Irmã, o que mais encanta a senhora na Copiosa Redenção? Me conta. O carisma de adoração, Santíssimo Sacramento, porque poder estar todos os dias, ajoelhar aos pés do Santíssimo e adorá-lo, não é para muitos, né? Então isso para mim foi o que encantou na Copiosa, encanta, e também essa realidade da recuperação de dependentes de álcool e droga, porque a gente tem contato com as jovens, as mulheres que fizeram o tratamento na Copiosa. Eu tive a graça esses dias de encontrar uma jovem que entrou, veio com 14 anos para a comunidade, grávida, e ela fez questão de ir em um lugar que eu estava no Paraná, em missão. Ela foi lá, pegou o carro, pegou os filhos e foi lá, falou, irmã, eu sou muito grata às senhoras, às irmãs da Copiosa, por ter me ajudado. E hoje ela está casada, tem 3 filhos, a filha que ela chegou grávida, né? É o amor da Copiosa. Então, assim, ter esse contato de ver a misericórdia de Deus, que passa pelas nossas vidas, nossa vida, e chega até o acolhido, nossa, encanta demais, assim, de ver, né? E a missão, hoje, na missão que eu estou, a irmã falando da vocação delas, as vocações que a gente vai atendendo de discernimento. A gente tem um caso igual da irmã, que ela começou a fazer a faculdade, e aí ela falou, não vou fazer mais o caminho, rompeu. Aí, quando eu cheguei em Ponta Grossa, ela pediu para retornar o caminho, porque ela está terminando a faculdade e ela ficou perdida ainda, não descobriu, achava que era aquilo, né? E ela falou, irmã, eu acho que é a vocação mesmo. E retomou o caminho de discernimento conosco, né? Então, isso é lindo de ver, porque a semente da vocação estava dentro dela, ela achou que era aquilo que regava, né? E realmente precisa de mais água. E hoje ela vê que a água é a vocação, né? A vida religiosa na vida dela. Então, é lindo essa missão que Deus tem nos dado, né? Diácono Giovanni, vocação acertada? Vida feliz. E errada? Quebra o nariz. Essa eu não conhecia não, Marisa. Essa é a importância do discernimento, não é? Porque somente assim, discernindo a vontade de Deus, nós seremos felizes, e do contrário, nós vamos, né, dar com a porta na cara. É verdade. Então a gente continua a nossa conversa por aqui, né? E vocês trabalham, Mariseli, com centros de recuperação, é isso? Isso, nós chamamos de comunidades terapêuticas, que tem uma metodologia própria, né? Então nós temos
Em Ponta Grossa nós temos uma comunidade terapêutica masculina e feminina. Então a masculina são os padres e os irmãos da Copiosa Redenção que cuidam, e a feminina são as irmãs. Temos também em Rondônia, em Presidente Médici, e temos em Porto Alegre essa comunidade terapêutica feminina, que lá nós fazemos esse trabalho na recuperação de mulheres. E além das mulheres, muitas chegam gestantes, algumas chegam com os filhinhos, né, pequenininhos, e a gente ajuda a pessoa a maternar. Porque a dependência de drogas, gente, às vezes nós temos um preconceito, né? Nós precisamos entender que é uma doença que acaba atuando no contexto geral da pessoa, não só no físico, não só no cérebro, não só na vida dela, mas como na família toda. Toda a família adoece com a dependência de drogas. E às vezes essa mãe, com essa criança, às vezes ela também é mãe de outras 2 ou 3 crianças e ela nunca teve a possibilidade de maternar. Então, às vezes ela tem filhos, mas ainda não é mãe, digamos assim. Então, quando ela vem gestante, quando ela vem com um bebezinho pequeno, nós, enquanto mulheres, ajudamos essas mães a maternar os seus filhos. E com certeza é um crescimento grande para a nossa vida, uma oportunidade enorme de ajudá-la e também a pessoa ser ajudada. Que coisa boa, ver o testemunho e a ação da graça de Deus através desse carisma tão bonito.